Aleluia! A graça e a paz, Igreja da Árvore. A expectativa hoje é que haja um dunamis, uma explosão de poder, um poder de muita generosidade da parte do seu coração para a vida da sua família, para a vida da sua célula, para gerar vida naquilo que é a sua colheita, naquilo que foi a sua semeadura. Generosidade, esse é o tema da nossa mensagem. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela rica oportunidade de aprender com o Senhor. Queremos te dizer que todos os dias somos desafiados a praticar tudo que temos aprendido. E todos os dias revermos diversas áreas da nossa vida para que estejamos juntos com o Teu Espírito, moldando a nossa vida ao exemplo de Jesus. Obrigado por mais essa rica oportunidade de reproduzir o que Cristo deseja que façamos, aquilo que Ele fez. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que temos vivido, a cada live, a cada estação, temos visto Tua poderosa mão. Nos orienta nessa ministração, no nome de Jesus. Amém. Você já convidou sua célula, já convidou os amigos, já compartilhou esse link. Essa palavra tem uma intenção de um dunamis, de um poder dentro do seu coração, liberando você para outros níveis, para outro momento, para um outro processo de frutificação. Mais uma etapa nós vamos avançar hoje para os processos de frutificação, do cumprimento do nosso propósito. Generosidade, o conceito é virtude daquele que sacrifica algo em favor de outro ou de uma causa. Isso mesmo, quando você é generoso, você é classificado como alguém que possui a virtude de alguém que se sacrificou em favor de alguém ou de alguma causa. Duas coisas muito importantes acompanhou a vida de Jesus. Primeiro, a compaixão. Segundo, a doação. Juntas, elas proporcionaram em Jesus, elas fizeram com que Jesus pudesse dar ricos ensinos sobre generosidade. Uma vida de poder que transbordou em generosidade ao próximo, que multiplicou talentos, que multiplicou sementes. Vamos adentrar nesse tema hoje com muita expectativa, porque Jesus quer alcançar a sua casa, sua família, sua mentalidade no poder da generosidade. Falar de generosidade é se autoanalisar na seguinte questão: eu tenho compaixão? Falar de generosidade é se analisar sobre até que ponto estou alinhado com a tarefa de me doar, de oferecer, de dar. Entrega e fidelidade são duas palavras muito sinônimos de generosidade. Mas pensando em compaixão, eu posso te dizer que é um posicionamento de coração, um posicionamento interior muito semelhante em muitas passagens bíblicas ao de Jesus. Isso envolve e envolveu na vida de Jesus, envolve a vida de todos aqueles que querem ser generosos a algum nível de sacrifício pessoal. Vai desde mudar o roteiro da sua agenda para atender a necessidade de alguém, até mesmo a entrega de uma oferta financeira em prol de vidas, em prol de uma causa. E doação? Oferecer aquilo que se tem em favor de uma pessoa ou de uma causa, seja tempo oferecido, ofertado, seja habilidades, seja recursos materiais, dentre tantas outras coisas que podemos entregar a Deus. Olha só, quando olhamos para um texto bíblico, o capítulo 9 do
livro de Lucas, nós experimentamos ricos ensinos em uma situação onde Jesus, no seu dia a dia, libera os discípulos para uma experiência de poder, uma experiência de mergulho na mentalidade da generosidade, do contar com Deus no processo de participar de milagres e maravilhas. Jesus alimentando a multidão. Lucas 9, o contexto aqui, quando você vai para Mateus 14, versículo 13, é Jesus, após ter recebido a notícia que o seu primo, amigo, João Batista, tinha perdido a cabeça. Provavelmente Jesus não estava feliz com isso, obviamente, visionário que era, ele estava certo de que tinha começado o processo do seu ministério. O primeiro mártir de muitos, um dos primeiros, estava ali já como um holocausto. Então Jesus andando, caminhando com os discípulos, versículo 10, diz o texto: os apóstolos já voltavam de algum lugar, de uma missão, e contaram a Jesus tudo o que haviam feito nesse determinado lugar. E aí Jesus leva eles consigo e eles saem sozinhos para o povoado de Betsaida. Eu posso entender que após receber uma notícia de que alguém querido, que alguém amado morreu, e literalmente trabalhando como Jesus vivia para o Pai, recebendo os discípulos cansados também após uma missão, esse cenário era: vamos descansar. Esse cenário era: vamos fazer alguma coisa que de fato nos permita ficar tranquilos. E diz o texto bíblico no versículo 10 de Lucas 9, que ele leva os discípulos e eles saem sozinhos para um povoado. O cenário era de cansaço, podemos entender, e até mesmo finalização de uma missão. Versículo 11: mas as multidões, interessante isso, souberam que Jesus estava passando e eles fizeram o quê? Deixa Jesus descansar. Os discípulos vieram de uma missão. João Batista acabou de morrer. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles seguiram Jesus. E interessante que nesse momento Jesus podia dar qualquer tipo de desculpa para não atendê-los. Lembra da palavra compaixão? O texto aqui fala de um momento lindo de multiplicação de pães e peixes. E eu quero extrair desse texto a base para te inspirar em ter um coração generoso. Então, compaixão mais doação igual a generosidade. E aqui Jesus diz o texto: os recebeu. Versículo 11. Jesus recebeu a multidão no momento em que ele estava se dirigindo a Betsaida. O coração generoso, escuta só, sempre se preocupa com os outros a ponto de se sentir na obrigação de atender a necessidade das pessoas. A direção do vento naquele momento para Jesus foi a necessidade das pessoas. A multidão parou Jesus. E Jesus rapidamente, diz o texto, falava-lhes a respeito do reino de Deus. E ele curou aqueles que estavam doentes, porque, diz o texto, eles precisavam ser curados. Eu estou lendo na versão NTLH. É como nós que estávamos na nossa rotina, de repente uma pandemia. Aciona quem? Aciona o ação social. Por quê? Porque a recessão econômica, junto com as medidas preventivas de vamos nos isolar, de alguma forma vai deixar pessoas em necessidade e com fome. Levanta a ação social da nossa comunidade. Olha aí, sintomas de generosidade, extraído como inspiração desse texto, para que possamos nos avaliar como igreja, se no tempo presente a igreja tem sido de alguma forma relevante para as pessoas. Então um vento de necessidade surgiu para Jesus, um vento de necessidade surgiu para a comunidade cristã, Ministério Smart, e nós precisamos parar para atender a necessidade das pessoas. Essa é a expectativa dos céus a respeito da generosidade. Muitos acham que generosidade é apenas dar. Não, primeiro você precisa se compadecer. Primeiro você se compadece, depois você oferece.
A ação social viu na nossa comunidade que era necessária uma mobilização de comidas, porque pessoas precisavam ser alimentadas. E paramos, obedecendo, mesmo tendo um script, uma agenda a cumprir, e vamos alimentar aqueles que precisam de comida. Versículo 12. Estava anoitecendo, e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: olha aí, mande esta gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui, e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Apresentaram um problema a Jesus. É interessante que quando problemas aparecem, sempre temos a tendência de resolver de tal forma que não nos envolvamos nesse trabalho. Isso não fala de um coração generoso. O que o Senhor quer nos despertar para que em situações de necessidade nós não arrumemos a melhor forma, a forma que nós não nos envolvamos. Deus deseja que nós nos envolvamos na situação para solucionar problemas. Olha para o coração generoso de Jesus, no versículo 13 diz: Jesus respondeu: deem vocês mesmos de comida a eles. Olha, se você quer um coração generoso, se você quer explodir em generosidade, assuma a responsabilidade. Deem de vocês mesmos de comida a ele. Você precisa dar de comida àquele que tem fome. Jesus disse: deem vocês mesmos comidas a eles. O que nós, como igreja, podemos fazer juntos? Que qualquer pessoa teria condição de fazer sozinho. Era tão bom que chegasse o empresário A, o empresário B, e ele resolvesse esse tipo de problema da igreja. Era tão bom que uma única pessoa tivesse a experiência da conversão, que o dízimo fosse o orçamento da igreja. Veja, seria essa a mentalidade da generosidade? O texto discorre e faz-nos entender que não. Andar em compaixão é cada um dar a contribuição pelo próximo, pela obra, seja de forma espiritual ou até mesmo material, por meio de dízimos, ofertas. A mentalidade de Jesus não é faça, não é essa, é façam, deem de você, deem de comer, alimentem as multidões, façam vocês mesmos. Aleluia! Aí os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda esta multidão? Opa! Anota essa. Só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer. Jesus, você quer que a gente vá comprar comida? Anota essa. A mentalidade e o poder da generosidade não se baseiam em quantidade, mas em disponibilidade. Os discípulos olharam para aquele pequeno lanche e eles não conseguiram mensurar, visualizar, vislumbrar que naquele pouco oferecido haveria a possibilidade de multiplicar. Eles não vislumbraram isso e eles ofereceram para Jesus uma sugestão. E o que acontece nos mostra que a mentalidade e o poder da generosidade não tem nada a ver, não se baseia em quantidade, mas em disponibilidade. O texto não diz que eles disseram: Jesus, o que a gente pode fazer com esses 5 pães e 2 peixinhos? O texto não diz isso. O texto fala que eles arrumaram uma outra solução e viram na quantidade que tinham nas mãos impossibilidade. Por vezes não temos muito, e por ter pouco, achamos que não faz diferença, mas para Deus faz. Há pessoas que dizem: olha, não vai fazer diferença essa minha oferta, não vai fazer diferença esse pouco tempo que eu tenho para dar de trabalho voluntário, não vai fazer diferença uma única palavra de encorajamento no meio da dor de uma pessoa que já recebeu muitos encorajamentos. Deixa eu te dizer, o teu pouco faz a diferença. Lembre-se,
ele tem um caráter multiplicador. Vamos checar aqui, versículo 14. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo se sentar em grupo de mais ou menos 50 pessoas. Quem é o seu pequeno grupo? Qual é a sua célula? Quantas pessoas tem nela? Líder, você está me ouvindo? Se você lidera um pequeno grupo, você tem ensinado na sua célula que a atmosfera de generosidade gera um ambiente de amor, de liberalidade, que é contrária à mentalidade da avareza e do egoísmo. Você tem ensinado, líder? Jesus menciona aqui organização. Jesus menciona, olha, é melhor que sente-se em grupos, porque nós vamos começar uma grande obra. Ei, célula que está me ouvindo, Deus realizará uma grande obra através de você nessa cidade. Versículo 15, olha que lindo. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se assentassem. Deixa eu te dizer, quando nós obedecemos, todos nós comemos e bebemos. Na tarefa de viver o poder da generosidade, isso tem muito mais a ver com a experiência da coletividade do que da individualidade. Se sentir alguém parte de um todo, mesmo dando pouco, por vezes é uma experiência muito maior do que se sentir único, exclusivamente, individualmente, generoso numa grande quantidade. Não que grandes ofertas não sejam bem-vindas a Deus, mas a mentalidade de Deus é: vamos fazer por todos, por meio de todos, onde todos saiam ricamente abençoados e fartos. Que alegria, Pai, obrigado pela Tua palavra. Quando obedecemos, todos comemos e todos bebemos. Olha o que é que diz o versículo 16. Aí Jesus pegou os pães e os peixes, olhou para os céus e deu graças. E você sabe o que aconteceu. Deixa eu te dizer, sua tarefa. Isso, sua tarefa. Entregar a dele de multiplicar. Depois partiu os pães e os peixes, entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Sua tarefa quer ter uma atitude de generosidade? Entregue. A tarefa dele: multiplicar. E nós precisamos confiar. A nossa parte, a obediência de deixar explodir essa revelação, essa iluminação, de dar o pouco que tem, de ser generoso. E a parte de Deus é multiplicar o que entregamos para alimentar a cidade. Versículo 17. Todos comeram. Todos comeram. Na nossa comunidade e em todas as igrejas que confiam plenamente no Senhor, que não olham a visão da generosidade em termos de quantidade, mas em termos de confiança, de liberalidade, que enxerga que Deus pode multiplicar um pouco. Todas essas igrejas vão comer, vão ficar satisfeitas. Diz o texto: todos comeram, todos ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Sobrará, igreja, de 5 pães e 2 peixes, uma grande multiplicação, e sobra, abundância. O poder da generosidade é o entendimento de que minha compaixão para atender o próximo, porque a igreja, ela não recolhe dízimos, ela não recolhe ofertas para enriquecer de maneira pessoal homem A ou homem B. A igreja tem a tarefa de trazer as riquezas para dentro da casa dela, para produzir serviços que sirvam à sociedade, que apresente o reino de Deus à sociedade, que cure o doente, que alimente aquele que está passando por um momento de individualidade, de subtração social, de um momento não tão legal, por desemprego, por dificuldade na vida material. E nós chegamos ali porque essa é a tarefa da igreja.
A tarefa da igreja é responder com obediência ao Senhor. A tarefa da igreja é encontrar onde estão os seus 5 pães e 2 peixes. E o poder da generosidade é uma escolha, é uma ação. Nós não podemos esperar sentir o desejo de dizimar, de ofertar, de entregar um alimento com amor. Isso, a doação com amor que você leva para a célula, ela tem a tarefa de ser a chave que vai abrir a mentalidade da prosperidade na vida de muitas famílias em dificuldade. Porque o ação social, ele trabalha nessa mentalidade. Vamos adentrar as casas, vamos ter acesso a essas pessoas para ajudar ela por esse momento, mas tentar de alguma forma ensinar a elas que elas têm condição de multiplicar, de frutificar, de prosperar, de crescer, de se empregar e de avançar. Quando agimos como obedientes discípulos e generosos contribuintes, abrimos as portas para a fartura e conhecemos o ambiente da abundância. Quando agimos como obedientes discípulos e generosos contribuintes, abrimos as portas para a fartura e conhecemos o ambiente da abundância. Muitas necessidades baterá a porta da nossa comunidade, da nossa igreja, da sua célula, da sua casa. E a chave da multiplicação está nas nossas mãos. Nós temos uma tarefa muito desafiadora nesse tempo de crise com a nossa carne, que é não olhar de maneira carnal e humana para a circunstância, para ter que decidir ser fiel a Deus e ajudar alguém. O desafio é não olhar para isso. Peraí, eu não preciso sentir vontade de me doar meu tempo, minha habilidade. Eu não preciso sentir vontade para que uma dunamis, um poder, uma explosão de generosidade venha sobre minha vida, em detrimento da necessidade do outro. Eu não posso esperar sentir. Eu tenho que agir. Quando eu ajo, aí sim, eu libero a atmosfera de sentimentos de amor, a atmosfera de sentimentos de resposta, a atmosfera de sentimentos que falam sobre ser generoso. Primeiro nós escolhemos agir, obedecer. Os discípulos, eles estavam olhando para as circunstâncias. Jesus estava olhando para a grande obra que ele já tinha no seu coração para realizar ali. Provavelmente os discípulos disseram para Jesus: olha, manda esse povo ir para casa para comer sozinho, porque é muita gente, está tarde. E obviamente, por conta do dia a dia, do cansaço, e acontece com muitas pessoas isso. Eles voltaram já de uma obra alegre, prestaram conta para Jesus. Jesus, agora tá bom, né? Vamos dormir. Às vezes fazemos isso com Deus. Jesus, eu dizimei esses 3 meses, 4 meses, eu fui tão fiel, Jesus. Só na pandemia, peraí, o Senhor está entendendo, né? A gente está numa pandemia. Irmão, entenda, você precisa confrontar seus pensamentos humanos. É exatamente nessa situação de muita dificuldade. Porque a nossa fé, a nossa fidelidade, ela vai ser provada no fogo. A sua generosidade com as suas ofertas, olha, ela só vai proporcionar para pessoas as bênçãos que elas precisam para, como um trampolim, elas saltem para uma outra estação de suas vidas. Quando você contribui com alguém, quando você contribui com a obra, seja de maneira material, espiritual, com uma oração, orando por um enfermo, seja de que forma for, quando você contribui com alguém, verdadeiramente, você está abrindo as portas da generosidade. Você está agindo conforme a palavra. Você está provando para Deus que você não se deixa moldar pela circunstância. A circunstância não pode te tirar do teu propósito. Se teu propósito com Deus independe de quantidade, de valores, fica fiel no valor que você tem. Não só do que você pode oferecer, mas no valor que Ele te deu como filho. Porque para te aceitar, para te amar, Ele se doou, Ele se entregou, Ele se ofereceu. Ele não foi generoso para dar 5 pães e 2 peixes.
ele foi abundantemente além. Ele entregou o corpo dele por completo. A maior oferta que alguém pode dar, o maior valor de dízimo que alguém pode dar, porque ele nos pede, por exemplo, um percentual tão pequeno comparado àquilo que ele fez como uma obra completa. E às vezes nós não entendemos isso e queremos. Eu costumo dizer que se eu descobrisse que se dízimo não fosse necessário, eu escolheria dizimar só pelo entendimento de que ele já se entregou por completo. 10% do que é meu não me faria falta. Quero te convidar para a fidelidade, para a compaixão, para entender que finança, talentos ofertados, tempo ofertado, não visa agradar uma pessoa de maneira individual, não visa agradar o pastor, não visa agradar o seu líder de ministério, não visa agradar o funcionamento da igreja local como uma coisa predial, apenas logística, infraestrutura. Não, tudo isso é para servir a pessoas. A pessoas. Eu quero declarar, para terminarmos essa mensagem, que essa virtude esteja sobre sua vida. Essa virtude de se sacrificar em favor do outro. Essa compaixão de entender que há necessidades que vai envolver não só um desejo de ver o outro bem, mas uma materialização da sua fé. Óbvio, eles não sabiam que Jesus podia fazer uma grande multiplicação com aqueles 5 pães e 2 peixes. Inclusive ofereceram uma solução mais fácil. Mas Jesus está nos despertando nesse texto, que não é sempre do jeito que nós achamos que é mais fácil, o jeito certo. Então vamos nesses dias pensar, é nesse tempo de crise que vamos ver o poder de Cristo. Na nossa finança, no nosso coração, em quebrantá-lo, no nosso empenho, no nosso esforço de levar aquele alimento que nós levamos toda semana para a célula. E eu tenho certeza que onde há fé reproduzida e demonstrada em obras, onde há obras como resultado da fé, essa igreja não caminha de marcha ré, ela está avançando para frente, para o alvo, para o prêmio. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, da tua generosa palavra, inspiradora palavra, trazendo-nos para perto do Senhor, trazendo-nos para perto do propósito de ser igreja, de servir o próximo, de servir com as nossas células, de servir a comunidade, não só com feiras básicas, Senhor, mas com a palavra do reino, porque quando o Senhor parou para atender as multidões, o Senhor não só os curou na sua necessidade imediata e pessoal, o Senhor falava do reino, que cada gesto de amor, que cada materialização daquilo que é a nossa fé, para ajudar pessoas, seja um acesso que temos para falar a elas daquilo que não podemos comprar com dinheiro, daquilo que temos de melhor, que é o teu reino dentro de nós, a tua presença dentro de nós. Que seja o nosso tudo, a reprodução do teu estilo de vida, seja nosso alvo diário, seja a nossa ambição. No nome de Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelos livramentos, por tudo que tem acontecido no meio da tua igreja. O teu povo tem orado, pessoas que estavam doentes têm sido curadas, pessoas que entraram em situações de perigo numa UTI, perigo no momento onde deveria haver alegria, por meio de situações onde as pessoas se submeteram a acidente, por meio até mesmo de um parto natural. Senhor, o Senhor está conosco, porque temos visto o teu socorro em cada situação dentro da nossa comunidade. Pessoas que saíram para passear e se acidentaram, pessoas que estavam no seu dia a dia normal e foram acometidas de alguma situação que comprometeu sua saúde, seja, ó Senhor, de dia, seja de noite, sempre o Senhor está nos guardando, nos protegendo, nos ouvindo, nos socorrendo. Muito obrigado, Pai, por essa dunamis de Deus dentro do nosso coração, esse poder, Pai, que vem nos
inspirar, Senhor, a tomar uma atitude em relação ao próximo, em relação à causa, em relação à obra, para que as nossas contribuições venham cheias de revelação. Essa palavra, ela foi necessária. Muito obrigado, Pai, porque algo novo vai começar a acontecer a partir dessa mensagem. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Líder, células, igreja, amigos, familiares, um grande abraço. Depois que nós ouvimos a mensagem, precisamos ir à prática. Fica na paz, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça consoladora, a comunhão do Espírito, seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, no nome de Jesus, amém. Tchau, Igreja da Árvore, fiquem na paz.